Uma das coisas mais difíceis no tratamento da ansiedade, do pânico, é o momento em que você precisa tomar remédio. Esse momento não é para todos, não é todo mundo que tem ansiedade ou que tem pânico que vai entrar num tratamento com medicação, mas quando é o caso, acaba sendo um dos momentos mais difíceis. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou contar um pouco da minha experiência e quais são todas as sensações esquisitas que eu tive quando eu comecei a tomar o remédio. Na verdade, decidir tomar o remédio, né, aceitar que a gente tem que tomar o remédio para ansiedade, já é uma batalha por si só. Tem todo um processo de aceitação de que você vai tomar um ansiolítico ou um antidepressivo, que você realmente tem algo que precisa ser tratado. Tudo isso já é um processo de aceitação interna muito grande, difícil, e que a gente ganha muito maturidade quando a gente consegue admitir e aceitar, beleza, eu preciso do remédio, eu vou tomar. Mais difícil ainda é quando você finalmente tomou essa decisão, né? Toda a coragem, toda aquela preparação pra, tipo, cara, eu vou tomar a primeira dose. E aí, depois que você faz isso, você começa a piorar, ou sentir umas sensações estranhas, ou ficar enjoado. É a pior coisa, esse é o momento da verdade. É o momento que, tudo bem, você topou conscientemente começar a medicação, mas agora chegou a hora de você aguentar o início da medicação, a adaptação ao remédio. E esse momento é muito difícil. E muita gente me manda muita mensagem no Instagram, pessoas que sabem que eu passei por isso e que eu tomei antidepressivo, para me perguntar quais as sensações que eu sentia. Tipo, você sentia isso? Eu sentia. Sentia essa outra coisa, Jéssica? Eu sentia também. Então, muita gente precisa dessa ajuda para entender de fato o que faz sentido, é normal sentir num processo de adaptação à medicação e o que não é normal sentir. Lembrando que eu não tô gravando esse vídeo do ponto de vista de um médico, eu não sou médica, eu não sou formada em medicina, eu não tenho conhecimento médico a respeito, eu tô simplesmente dando as minhas percepções como alguém que também tomou o remédio e também passou por essa necessidade do antidepressivo e como que foi esse processo de ter tantas sensações diferentes e quais sensações que eu tive que eram aceitáveis e completamente dentro do normal e quais que eram necessárias, assim, mais atenção e que poderiam ser perigosas. De modo geral, o antidepressivo, ele é difícil, tá, de adaptar. Eu conversei com várias pessoas que tiveram que tomar antidepressivo, eu não conheço uma pessoa que não teve nenhum sintoma, não teve nada estranho nos primeiros dias, todo mundo passa por um processo de adaptação. Isso é completamente normal, porque ele tá mexendo com todos os hormônios do nosso corpo, né? Várias substâncias ali do nosso organismo estão mudando quando a gente começa a tomar o antidepressivo, então faz sentido que ele mexa com o nosso organismo. O problema é que pra gente que tem ansiedade, qualquer sensação diferente já é motivo de ficar nervoso, de ficar ansioso. Então imagina como a gente não fica mais nervoso ainda se as sensações aumentam, né? Então, poxa, eu já tenho ansiedade, eu já comecei a tomar um remédio. Tomar remédio não é uma coisa agradável, né? Ninguém gosta. E pra piorar, esse remédio tá me dando sensações esquisitas. E o que acaba acontecendo é que muita gente, quando se vê nessa situação de que lutou muito pra aceitar que precisava do remédio, conseguiu, né? Teve uma vitória de tomar a primeira dose, vai lá, começa a ter um monte de sensação esquisita e faz uma coisa que é o pior erro que alguém que tá num tratamento medicamentoso pra ansiedade ou pânico pode cometer. Parar a medicação sem falar com o médico, sem nenhuma orientação, simplesmente chega o dia seguinte e não toma, e é isso. Então, isso acontece muito, tá? E isso é muito ruim porque atrapalha completamente todo o tratamento da pessoa e ela pode levar, quem sabe, mais algumas semanas, mais alguns meses, quem sabe, mais alguns anos para se recuperar por conta dessa decisão de parar a medicação no meio. Então é muito importante, eu quero reforçar aqui, que qualquer decisão que você queira ou acha que faça sentido ser tomada com relação à sua medicação, não toma sem conversar com um psiquiatra antes e dar todas as informações para ele. Você não pode decidir do dia pra noite parar de tomar medicação. Isso é um erro muito comum, isso acontece demais porque as pessoas têm dificuldade de aceitar que precisa do remédio. Quando finalmente aceita, vem esse turbilhão de sensações esquisitas que não faz tanto mal. E o que piora tudo isso é que, infelizmente, nem todos os médicos são que nem a minha psiquiatra foi comigo, por exemplo, que realmente conversam e ajudam e dão
todas as informações que você precisa quando você vai começar uma medicação. Muitos médicos acabam não só não dando as informações pra gente como um todo, como não se mostram disponíveis, né, para tirar dúvidas e nem contam pra gente, por sinal, fica atento, porque você pode ter alguns sintomas, você pode ter um aumento na ansiedade, você pode ter umas sensações, mas nada demais. Muitos médicos não avisam isso. Tudo que eles fazem é literalmente passar o remédio, passar a dose e vida que segue. E isso é muito problemático, tá? Eu entendo que na saúde, muitas vezes, dependendo de aonde você vai, o médico tem um tempo limite pelo qual ele pode te atender, mas tem uma coisa mínima que é a responsabilidade do médico com o paciente. E na visão da Jéssica, tá? Na minha visão, é fundamental, é necessário, é quase antiético quando não acontece. Então, na minha visão, é muito necessário que um psiquiatra, na hora de prescrever uma medicação, alerte, ou seja, explique quais são os possíveis efeitos colaterais que essa medicação pode dar e quais efeitos colaterais são mais preocupantes, quais são menos, quais são mais comuns, quais são mais raros e como agir caso você tenha algum desses efeitos colaterais, se você deve avisar ele, se tudo bem, se é só seguir a vida, se pode tomar outro remédio junto, ou se tem algum remédio que se você tomar junto interfere. Tudo isso é um dever do médico, tá? E são coisas que estão na bula, mas que é importante que seja alertado para o paciente, porque a realidade é que os pacientes, a maioria, não lê a bula, e se lê a bula, lê sob uma perspectiva e um entendimento muito diferente do que teria se fosse orientado pelo médico ao mesmo tempo que está com a bula em mãos. Então eu acho muito importante esse movimento. Lembrando que eu não sou médica, só tô dando minha opinião mesmo. E uma coisa que eu resolvi fazer nesse vídeo é realmente contar pra vocês, então, tudo que eu sentia, todas as sensações diferentes, esquisitas que eu vivi nesse processo de adaptação à medicação, porque eu entendo que vai ajudar vocês a criarem um radar ali de normalidade. Eu achava que sentir isso era muito esquisito, mas agora que a Jéssica falou que ela também sentiu, eu tô um pouco mais tranquilo. Esse é meu objetivo. E ajudar vocês a entender a importância de também se comunicar melhor com o psiquiatra e pedir pra ele informações sobre o seu remédio, tá? Mas eu realmente resgatei, eu fui, voltei no tempo, abri meu WhatsApp, reli as conversas com a minha psiquiatra na época que eu tinha acabado de começar a medicação. E eu comecei a ler o que eu mandava pra ela, né? Quais mensagens que eu mandei pra ela pedindo ajuda ou tirando dúvida das sensações diferentes que eu tive. E aí eu vou contar um pouco pra vocês de cada situação. A primeira coisa que aconteceu quando eu comecei a tomar o remédio foi que eu fui ler a bula e eu li uma coisa horrorosa na bula do meu remédio. Eu li que pessoas que têm depressão, ao começarem a tomar esse remédio nos primeiros dias, como efeito colateral, podem ter pensamentos suicidas. Pronto. Cara, foi horrível pra mim ler isso, porque eu tenho muito medo da ideia de suicídio. Eu já perdi algumas pessoas pro suicídio, então ele é um trauma na minha vida, assim como um todo. É uma coisa que eu não gosto nem um pouco de pensar, que me faz muito mal. E ler aquilo, que eu poderia ter pensamentos suicidas, nossa, me deixou louca. Eu até ignorei o início da frase, que era se você tem depressão. Porque no meu caso, eu não tinha depressão, eu tava só com o transtorno do pânico e ansiedade generalizada. Mas quando você tá ansioso, você lê aquilo, eu só li, caraca, eu vou ter pensamentos suicidas. E, assim, realmente, eu não tive, mas foi o primeiro trauma, assim, da medicação e dos efeitos colaterais, foi quando eu li que eu poderia ter pensamentos suicidas. A minha médica me explicou que, no meu caso, eu não poderia ter. Que o que aquele efeito colateral, na verdade, é que quando você começa a tomar medicação, o seu corpo, ao se adaptar com a medicação no início, ele aumenta a sua ansiedade, ele piora o estado que você tá. Então, no meu caso, eu tinha ansiedade e pânico. O que ia acontecer? Eu ia ter mais ataques de pânico e mais ansiedade. No caso de alguém que tem depressão, teria mais pensamentos de depressão. No caso de alguém que tem TOC, teria mais pensamentos obsessivos compulsivos, né? Então, basicamente, para cada pessoa isso se manifestaria de forma diferente, mas a bula tem a missão de alertar a questão do suicídio porque ela é muito séria e uma pessoa que tem depressão e já teve um histórico de pensamento suicida ao iniciar o remédio pode voltar a ter esses pensamentos, então é muito importante que ela fique de olho, esteja alerta e tenha pessoas perto dela que possam apoiar ela nesse momento que ela pode voltar a ter esses pensamentos. Então essa era a função daquela informação na bula que me fez tão mal.
Então, o que de fato aconteceu, né? Porque os pensamentos não aconteceram. O que de fato aconteceu foi que minha ansiedade sim aumentou, principalmente de noite. E é muito louco, porque você começa a tomar um remédio para ansiedade, a sua ansiedade aumenta, na hora você fica mal, né? E aí eu tive minha primeira lição de resiliência, da importância de, cara, aceitar que o tratamento é a longo prazo e que no começo eu vou me sentir pior, mas depois eu vou melhorar e aguentar, né? Ser resiliente no sentido de perseverar nesses momentos que a ansiedade está aumentando, somente confiando no fato de que ela vai passar a diminuir daqui a um tempo, sem surtar e ficar apavorado e tirar a medicação que eu poderia ter feito, teria sido, como eu falei no início do vídeo, um erro muito grande. Então, tudo bem, eu continuei, essas ansiedades, né, que eu sentia viravam crise, viravam ataque de pânico, então eu não tinha o hábito de tomar Frontal ou Rivotril, eu tinha tomado algumas vezes, mas durante o início da medicação eu precisei tomar com mais frequência, porque quase toda vez que vinha uma crise de um ataque de pânico, eu já tomava, botava ali debaixo da língua para garantir que aquilo não ia escalar e piorar, porque eu sabia que eu já estava sob muito estresse, já vivendo uma situação muito difícil, né, de processar e me adaptar à medicação. Então eu não estava ali brincando de deixa eu ver se eu aguento o ataque, eu logo tomava o Rivotril ou tomava o Frontal por garantia. E claro, isso vai depender muito de pessoa para pessoa e do que o seu médico prescreveu para você, né? Tudo que eu tô contando aqui foi a minha experiência pessoal para ver como que pode ajudar vocês, não é nem uma forma de dizer o que vai ou o que não vai acontecer com vocês, porque não só temos corpos diferentes, como possivelmente você não tá tomando o mesmo remédio que eu tomei. O ponto é, quando eu comecei a sentir essa ansiedade, eu fiquei muito preocupada, né, e ansiosa, mas a minha médica também me tranquilizou, disse que era super normal, que eu ia ter mesmo essa ansiedade no início e pra realmente perseverar ali, e foi o que eu fiz. Outras coisas que aconteceram, né, então eu tive dor de cabeça, minha dor de cabeça aumentou no início e também foi outra coisa que, assim, ela falou, você pode tomar remédio normal pra dor de cabeça, mas não estranha, não fica preocupada, não acha que tem alguma coisa mais séria acontecendo. Realmente, essas dores de cabeça são em decorrência do início da medicação. E aí, outra coisa que me tranquilizou foi que realmente eu vi que com o tempo essa dor de cabeça foi diminuindo e que não era uma dor de cabeça de outro mundo. Quando eu tomava o remédio da dor de cabeça, ela passava, então era só uma coisinha mais leve que incomodava e foi passando com o tempo. Tiveram coisas que não foram dores, foram só sensações esquisitas, e uma delas foi fraqueza no braço. Eu lembro que, não lembro se era o braço direito ou esquerdo, mas era só um braço, era só de um lado, e eu sentia muita fraqueza nele. E como as pessoas que têm pânico, a gente tende a ficar preocupado com sensações do nosso corpo e fazer com que essa sensação do corpo faça a gente achar que tá tendo alguma coisa esquisita e entrar em pânico. Eu lembro que esse negócio do braço foi muito marcante pra mim, porque eu tinha que me controlar. Eu tinha que me controlar para que o braço, a dormência no braço não fosse um motivo para eu entrar em pânico, porque eu sabia exatamente o que ele era, eu sabia. Isso é do remédio, isso não é um problema, não é um infarto, não é um AVC, é a sessão do remédio. E foi um controle muito grande que eu tive que criar para confiar que esse sintoma era do braço, né, e não era assim, era do remédio, não era nada sério. Então isso aconteceu comigo, de ter fraqueza muscular, e realmente quando eu li com calma a bula depois, né, eu li algumas vezes essa bula, tá? Quando eu li com calma de novo, eu vi que realmente fraqueza muscular era um sintoma, um efeito colateral, e também outro efeito colateral que podia ter era dor muscular, e de fato eu tive um pouco de dor na perna, então tudo isso faz parte da medicação, tá? São efeitos colaterais bem corriqueiros e que não são tão preocupantes. E assim, a questão da dor de cabeça, tudo que eu tô falando aqui, fraqueza nos braços, dores muscular, tá? Tudo isso, o ideal é que se você tenha o contato do seu médico e você precisa pedir esse contato, né? Você vá informando ele o que você tá tendo. Não é pra você todo dia mandar mensagem pro seu médico, não é pra sobrecarregar ele. Mas é importante que o psiquiatra ou a psiquiatra que te passou a medicação tenha uma visão de quais efeitos colaterais você tá tendo, pra te ajudar a entender se isso faz sentido ou não pra sua medicação. Porque, como eu disse, pra minha medicação, tinham coisas que eram normais e esperadas. Pode ser que para sua medicação não seja. Então, qualquer coisa diferente que você sentir,
por conta da medicação, ou diferente que você sentiu no geral e que você não sabe se é por conta da medicação ou não, é muito importante que você avise o médico. Então, que realmente exista um acompanhamento no qual você possa avisar, olha, tô sentindo isso e aquilo, e o médico consiga te retornar e dizer, isso é normal, tudo bem, ou que ele diga, vamos ficar de olho, vamos ver se continua ou não, porque realmente não era pra estar sentindo isso. Outra coisa que é um pouco até íntima de falar, mas que aconteceu comigo, foi dificuldade pra urinar. Então, basicamente, eu sentia que eu não tava conseguindo fazer xixi tudo de uma vez. Do tipo, eu não conseguia, sei lá, eu tinha que fazer força maior pra fazer xixi do que o normal. Cara, é muito estranho. Tô compartilhando aqui, pode ser que alguém se identifique, ou pode ser que não, que eu esteja aí sozinha no problema do xixi. Mas eu tive dificuldade de urinar. E essa foi uma coisa que minha médica falou, já, isso não é muito normal, não. Mas tudo bem, eu tava super ansiosa, eu tava com fraqueza muscular, então poderia ter alguma coisa a ver com aquilo, poderia ser da minha cabeça. E eu fui deixando passar e bebendo muita água, eu comecei a me hidratar melhor. E isso foi passando com o tempo. Então, esse foi um caso que eu fui acompanhando com ela, porque eu sentia isso, ela falou que não é completamente normal, não, que não era esperado, mas, de novo, na minha medicação, pode ser que em outra seja, não sei. Enfim, além da dificuldade de urinar, eu tive uma coisa engraçada, que a cor do meu xixi mudou um pouco também. Eu não tenho certeza agora, faz tempo, mas eu acho que ela ficou um pouco mais esverdeada, não sei, mudou um pouco a cor. E também, eu não lembro se esse era esperado ou não, mas foi a mesma coisa. Eu esperei um tempo, passou, ficou tudo bem e é isso, foi tranquilo. Eu não tive nenhuma coisa preocupante do tipo minha médica virar pra mim e falar, isso é alergia à medicação, isso não é normal, para de tomar, nada disso. E olha que eu tive muita sensação esquisita, tá? Como eu falei, dor no braço, tremor, suor, tipo assim, do nada eu começar a suar muito, ou suar frio. Comecei a ter mais ataques de pânico ainda do que eu já tinha, né? Se eu tinha 1 por dia, eu passei a ter, tipo, quase 3 por dia. E comecei a precisar, né, tomar mais o Rivotril pra não deixar que eles, tipo, tomassem conta de mim e tudo mais. Então, o próprio início da medicação, que pra mim ia ser um momento em que eu ia só tomar o remédio e ficar bem, acabou que foi um momento em que eu mais coloquei em prática o controlar o pânico e controlar a ansiedade, porque eles aumentaram e eu tava um pouco mais segura, porque eu sabia que em algum momento eles iam passar por causa da medicação, e eu realmente comecei a enfrentar eles e controlar melhor do que eu tava controlando sem a medicação. Então, isso foi estranho, mas bom. Outra coisa que eu vou falar aqui, que vai servir mais ou somente para as mulheres, é que a minha menstruação ou antecipou ou eu tive um sangramento isolado. Eu até li na bula que o sangramento isolado poderia acontecer, mas a minha médica falou que não era muito comum, que era bem raro, na verdade, e pra eu ficar de olho. Mas que no meu caso a gente não tinha como saber se o que eu tive foi um sangramento inesperado ou uma antecipação ali da minha menstruação. Porque o que acontece? Eu não sei se vocês sabem disso, mas o corpo da mulher, quando a gente tá sob muito estresse, isso pode tanto antecipar a nossa menstruação quanto atrasar, por estresse, por ansiedade. E minha médica falou, cara, você acabou de começar uma medicação nova, você tá de licença no trabalho, você tá vivendo muito estresse, você tá num momento muito difícil da sua vida, então é normal que desregule o seu ciclo menstrual. E aí, pra gente ficar de olho se aquilo lá de fato é um sangramento inesperado, que seria algo mais sério, ou se era uma antecipação da menstruação. E aí, no final, foi só um dia, né, que sangrou um pouquinho, depois não sangrou mais, a minha menstruação veio normal, então eu nunca fiquei sabendo o que foi, se foi um sangramento inesperado ou não, mas não foi algo preocupante, porque eu segui a vida, tomei o remédio, né, fiquei bem, já parei o remédio, então isso não me afetou. Basicamente, eram essas as sensações que eu tinha, tá? Então, só pra recapitular todas elas, o que eu sentia era dor de cabeça, enjoo, tontura, tremores, aumento da ansiedade, fraqueza nos braços, algumas dores musculares, dificuldade para fazer xixi, eu senti também, mudança da cor da urina, eu tive um sangramento espontâneo, foram essas as coisas que eu senti. E principalmente suor, né? Eu tive suor, e esse suor, ele acontecia de noite normalmente, e era junto com um pouco de tremores e junto com os ataques de pânico que aconteciam. Então, realmente, todos esses sintomas, essas sensações ou esses efeitos colaterais, eu passei por eles no início da medicação. E lembrando, estou compartilhando com vocês muito mais para que vocês saibam que tem pessoas que vão tomar medicação e ter isso, tem pessoas que vão tomar e vão ter outros efeitos colaterais, e
Quem sabe eu contando pra vocês o que eu senti ajuda vocês a se sentirem acolhidos ou se identificarem de alguma forma, porque vocês já também sentiram isso e acabaram não compartilhando com ninguém, a não ser o seu psiquiatra, ou mesmo, quem sabe, você realmente acabou parando uma medicação no meio porque o seu médico percebeu que você tinha alergia ou que aquela medicação não era boa pra você, ou até que você sozinho parou de tomar medicação, que, como eu falei, não é pra fazer, é errado, mas você pode ter feito. E, sim, com certeza isso não foi a melhor decisão. A melhor decisão teria sido falar com o seu médico, nem que ele falasse que concorda com você e deixa você tirar a medicação. Ainda era melhor você ter falado com ele, obviamente, do que tirado sozinho. E o que importa é que você tá bem hoje, se você tirou a medicação. E se você está começando a medicação agora ou vai começar, tudo que eu tenho pra te dizer é confia no processo e, sobretudo, confia no seu médico. E o mais importante de tudo para você confiar no seu médico é você escolher um bom médico. E o que a Jéssica vê como um bom médico, né? E aí você pode discordar ou concordar comigo. Para mim, um bom médico é uma pessoa que vai tirar as minhas dúvidas e que vai conseguir falar com propriedade sobre aquilo. Então, quando eu vou num psiquiatra, eu quero... Não num psiquiatra, num médico como um todo. E eu quero saber se eu posso confiar nele. O que eu faço é perguntas. Eu pergunto o máximo que eu puder sobre o tema para ver como que ele fala sobre isso, o quanto que ele me conta, o que ele não me conta, se ele fala com segurança. E principalmente para eu tirar minhas dúvidas, e se ele passar para mim um pouco do conhecimento que ele tem, eu vou ter mais propriedade para interpretar o que ele tá falando e trazer pro meu mundo. Então me ajudou muito sempre tirar muita dúvida, perguntar muito, e é isso que eu recomendo que vocês façam, tá? Então, se você vai começar um tratamento agora, se seu médico pediu pra você começar e você não tá seguro, conversa mais com ele, tira mais dúvida. Quanto mais informação você tiver, melhor. Pesquisa sobre esse remédio. Lê a bula junto com o seu médico. Isso é uma coisa que eu recomendo muito que você faça, tá? Chegou o dia que ele te passou o remédio, não sai daquele consultório até você tirar todas as suas dúvidas sobre efeitos colaterais que aquele remédio pode te dar, o tempo que vai demorar para ele começar a fazer efeito, para que você não saia cheio de dúvidas e inseguranças e por isso acabe cometendo o erro de parar a medicação do nada. Tenha certeza de que você tirou várias dúvidas e você pode até pedir pro seu médico, quem sabe, para gravar a conversa de vocês para que você possa escutar de novo, ou para ele gravar um áudio estruturado para você com todas as suas dúvidas, ou quem sabe para você anotar mesmo, pergunta, posso anotar? E você vai anotando tudo que ele te fala, para que você, mesmo que você tire todas as dúvidas, você não corra o risco de chegar em casa depois e ter aquela meia lembrança do que ele falou, e que sim, você tenha por escrito, documentado, ou documentado por áudio ou por vídeo, tudo aquilo que ele te passou e o que você tem que fazer em relação a cada efeito colateral, quais que você deve procurar eles, quais que você pode ficar tranquilo, quais que são um alerta de, meu Deus, para a medicação agora, ou até mais, quais que são um alerta de vai correndo pro hospital. Você só vai saber isso do seu médico, porque o remédio que ele vai te passar é o que ele vai te passar, o corpo que você tem é o corpo que você tem, então vai ser muito caso a caso, e é importante que você converse com o seu médico para que ele te dê a melhor orientação nesse sentido. Então, se eu tenho uma dica para fechar esse vídeo, né, que eu contei para vocês, então, as sensações que eu tive, a dica tire todas as dúvidas que você puder antes de começar a medicação. Não pare a medicação sem a confirmação do seu médico de que esse é o caminho e confia no processo, confia no seu médico, escolhe um bom médico.